Mateus 26, versículo 20, diz assim: ao anoitecer, reclinou-se à mesa com 12 discípulos. E enquanto comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles, profundamente contristados, começaram cada um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? Respondeu ele: olha, o que mete o pão comigo, a mão no prato, esse me trairá. Em verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se ele não houvesse nascido. Também Judas, que o traíra, perguntou: porventura sou eu, Rabi? Respondeu Jesus: tu o dissestes. Amém? Feche sua Bíblia, pode se assentar. Fala: Senhor, fala comigo nessa palavra, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós agradecemos pela Tua palavra. Espírito Santo, somos dependentes do Senhor. Pedimos que o Senhor descortine aquilo que ainda está escondido ou oculto aos nossos olhos. Pedimos que o Senhor fale conosco grandiosamente, porque nós estamos aqui para aprender do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Como está no nosso coração, querido? Nós estamos falando tanto sobre coração, sobre desfibrilar o nosso coração, e Judas nos ensina a desfibrilarmos o nosso coração mais do que todos. Aliás, todos aqueles que estavam naquela mesa nos ensinam a desfibrilarmos os nossos corações muito mais do que muita gente ou muitas coisas naturais. Eu fico observando aquela mesa. Eu estava conversando com o Rodolfo semana passada, e ele me disse: olha, bispo, como aquele povo ficou com o coração contristado, pensando: será que sou eu? E eu aprendo aqui, querido, que quando nós temos um coração com Jesus, nós sempre vamos perguntar: será que sou eu? Olha para o seu irmão e fala: será que sou eu? Nós vamos perguntar sempre isso ao Senhor, porque quando nós nos achamos e achamos que nós estamos acima do erro, nós estamos também acima da graça. Achamos pelo menos que estamos, porque não dá para ficar. Mas aquele povo estava com o coração tão aberto ao Senhor, que quando o Senhor falou uma vez que eles estavam para traí-lo, todos eles ficaram preocupados. E na verdade, querido, todos os discípulos traíram Jesus. Todos eles. Tem gente que fala: mas João não traiu, João era o amado, ficava perto, deitava no colo e tudo mais, foi na crucificação. Mas ele era moleque, segundo alguns estudiosos. Então, querido, muitas vezes a aprovação para homens adultos era muito mais fácil do que para menores de idade. Então a gente precisa analisar os fatos e ver realmente como estava o coração daquele povo que estava seguindo Jesus o tempo todo. Será que nós andamos todo o tempo preocupados em trair Jesus ou não? Sabe, querido, o coração pastoral, o coração de um pastor, ele é um coração de cuidado. Pelo menos é para ser assim. Aqueles que não são vão ser cobrados por Deus. Mas ele é um coração de cuidado, de se preocupar com as suas ovelhas, sentir o cheiro, ver o estado que elas estão. Mandei essa semana um provérbio dos pastores para se preocuparem com o estado das ovelhas. Mas o nosso coração é sempre acreditar nas pessoas. E muitas vezes nós acreditamos em pessoas e elas muitas vezes nos traem. Não só os pastores, mas os irmãos em Cristo também. Durante a sua trajetória com Cristo, querido, durante a sua corrida, a sua carreira com Cristo, você também vai ser traído. E essas traições vão te trazer crescimento. Eu lembro do pastor Luciano, um dia que eu fui viajar com ele, e eu estava contando a história de uma traição, de um Judas que passou pela minha vida, e ele falou: Rafa, você precisava passar por esse lugar. Há um tempo atrás eu levei outra, nós passamos por outra traição, já está ficando bom esse negócio, E o pastor Luiz Hermínio falou para mim: Rafa, você precisa passar por esse lugar. Então nós aprendemos que toda traição ela nos traz crescimento. Mas muitas vezes, querido, nós somos os traidores. A gente sempre olha para o lado e fala: quem será aqui o traidor? Nós olhamos e falamos assim: quem será que vai ser o cara que vai falar mal? Mas na verdade, querido, nós deveríamos estar olhando para nós mesmos, para o espelho. O que eu mais gosto no caráter daqueles discípulos foi que quando Jesus falou na mesa que um iria trair, todos eles ficaram com medo de serem eles próprios. Todos eles falaram: será que sou eu? Porque eles estavam andando com Cristo e sabiam que qualquer um podia errar a qualquer momento. Eles sabiam e sentiam coisas muito mais fortes que nós. Não somos perseguidos nos dias de hoje. Eles viam pessoas sendo
perseguidas naquela época pelo jugo romano, pelo jugo dos próprios judeus. E isso, eu creio que gerava medo dentro do coração deles. Mas de repente, querido, todos eles se deparam com uma pergunta que parece que ficou ecoando na cabeça deles. A pergunta de Jesus, na verdade Jesus afirmou que alguém iria trair, mas eles fizeram uma pergunta para eles mesmos: será que sou eu? Será que eu vou viver uma vida e vou trair? Será que eu vou viver uma vida e vou terminar mal? Provérbios diz que melhores são as coisas, o fim das coisas, do que o começo. Então, será que eu vou viver? Provérbios ou Eclesiastes, agora não lembro, está na Bíblia. Será que eu vou viver a minha vida inteira, meu? Deve ser triste, né? Viver a vida inteira dentro da igreja evangélica, batendo cartão, falando eu sou crente, eu sou gospel, cantando a música da Oficina G3 e cair no quinto dos infernos, né, meu? Você já pensou nisso? Acho que no inferno vai ter um departamento gospel. Porque tem tanta gente, cara, que acha que Deus é um título de capitalização e está vivendo numa gangorra. E ele fica para lá e para cá, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Mas ele não para se preocupar se ele está honrando a Deus ou não, se o coração dele está honrando a Deus ou não, se realmente ele ama a Jesus ou não. Essa foi uma das perguntas mais fortes durante toda a minha vida de gospel, de evangélico, antes de eu me converter. Porque eu era um evangélico dentro da igreja que até que acertava em algumas coisas e fazia algumas coisas bem legais. Mas eu lembro que um dia eu entrei numa crise dentro da minha cabeça, no meio do louvor. E aí começou a tocar aquela música: Te amo, ó Deus, a minha salvação. Linda música. Só que eu não conseguia cantar. Eu falava para Deus: Deus, eu não te amo. Se eu consigo fazer as coisas sem o Senhor e te trair o tempo todo, é porque eu não te amo. E eu entrei dentro daquela crise, cara, e às vezes eu pensava que eu era normal, porque todo mundo lá babando, eu te amo. E eu falava: Deus, eu acho que eu sou o único anormal dentro dessa igreja. A igreja lotada, todo mundo com a mão levantada, cara, babando. E eu falava assim: eu não consigo, porque se eu cantar isso é mentira, e o Senhor disse que a mentira é filha do diabo. E eu entrava naquela crise e a música acabava. Quando eu via a música acabar, eu passava para outra. Aí eu começava a cantar outra, que a outra dava. Eu nunca consegui cantar alguma mentira para o Senhor, porque eu sei que Ele conhece tudo em mim. E aí, cara, olhando e analisando essa mesa, eu descobri que realmente o coração daquele que quer servir a Deus é assim. Ele pergunta: será que sou eu? Será que eu estou te traindo? Será que eu estou te cantando direito? Será que eu estou te amando? Será que eu posso te contar isso, te cantar isso? E às vezes eu dava um jeitinho, eu cantava assim, falava assim: Senhor, então eu vou cantar profeticamente, porque eu quero tanto te amar, apesar de eu não te amar, que se eu cantar, talvez o Senhor traga essa fé para mim. Então eu vou fazer profeticamente, não é mentira, é profético. Gente, eu acho que eu era louco, né? Alguém aqui já passou por uma incógnita dessa no meio da adoração na igreja? Fique feliz, porque essa foi a pergunta dos homens da mesa: será que sou eu? E eu lembro quando eu comecei a perguntar, quando eu voltei para Jesus, se realmente eu amava Jesus. E eu falava para o Senhor: será que eu te amo mesmo, Senhor? Eu fiquei durante um bom tempo procurando e buscando. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscaram de todo o vosso coração. Eu fiquei tanto tempo buscando isso, porque eu não conseguia servir a Deus. Eu não queria servir a Deus numa fachada. Eu já tinha sido gospel, já sabia o que era fachada. Agora eu queria ser de verdade. E aí, cara, eu comecei a buscar o Senhor e a ler incansavelmente. Eu lembro que eu comia tudo, eu lia tudo. Eu estava naquele lugar de conhecimento. Eu queria conhecer as coisas de Deus, eu queria conhecer a palavra, eu queria conhecer como que Ele falava, como Ele agia, como Ele dizia. E a gente comia tudo e comia livro, e Deus dava experiência. A gente falava: eu quero um demônio, saia na rua, pá, que nem Highlander no meio da rua. A gente expulsava capeta e curava e fazia tudo, e a gente queria conhecer. E depois que a gente conheceu tudo, a gente percebeu que isso era nada. Na verdade a gente não conheceu tudo, né? Falta muito ainda. Mas depois que nós nos satisfazemos na nossa alma, porque até com as coisas de Deus às vezes a gente satisfaz a alma e não o espírito.
E botava o demônio no chão, e mandava a espada do arcanjo, e dava chicotada. Passa o chicote divino, com a autoridade e poder. Né? Cortava. O pastor Fábio uma vez catou um capeta, cara. Ele deu tanta espadada, que depois a menina falava assim: eu tô com uma dor no peito, parece que eu tô tudo cortado. Eu falei: tá vendo, Fábio? Você cortou a menina inteira, cara. Então eu fiquei perguntando para o Senhor, e eu vejo que Judas era tão normal, era um crente tão normal. Judas era um crente tão normal que ele foi o último a falar: será que sou eu? Porque a característica do Judas, querido, é ser embalista. Ele é embalista, cara. Ele só faz quando a massa faz. Ele é aquele cara que, se ele acha uma rodinha falando mal do pastor, ele vai lá e fala: é verdade, hein? Aí ele acha uma rodinha falando bem, ele se adapta, ele entra no meio: é verdade, hein? O Judas é assim, cara, ele é embalista. O Judas não reconhece. Eu lembro de uma vez que nós estávamos adorando aqui nesse lugar. E aí, eu estava aqui adorando, e eu não sei adorar sem sentir a presença do Espírito Santo, sem ouvir as coisas do céu. Eu aprendi isso depois que eu entrei nesse nível, eu nunca mais quis descer. E aí a gente estava aqui, mó pegada no louvor. Ou ele vem ou ele não vem, aleluia. E aí nada acontecia, cara. Só o grilo. Cri, cri, cri. E aí eu falei: o Espírito Santo está aqui não. Aí eu olhei para a igreja, eu lembro, foi no começo, eu falei: gente, se o Espírito Santo não se manifestar aqui na adoração, vamos embora para casa assistir o Faustão, que é melhor. Aí eu lembro que a igreja começou a ajoelhar, todo mundo começou a ajoelhar. E eu falei: tem alguma coisa suja no altar, o Senhor me falou. Isso aqui não é altar, é uma plataforma. Mas quando nós estamos adorando, nós formamos um altar de adoração, erguemos um altar de adoração. Quando a gente sai daqui, passa a ser tijolo de novo. Então, o que aconteceu, querido? Nós descemos e todos os levitas começaram a descer, mas teve um cara que não desceu. E era justamente o dito cujo que estava com o capeta. E aí os levitas vieram e falaram: bispo, esse cara brigou com a pastora, brigou com não sei quem. Eu falei: meu Deus. Aí eu fui lá e falei: cara, você não tem noção das coisas, velho? Aí o cara começou a chorar e foi lá pedir perdão. Aí estabilizou. Eu falei: meu Deus, cara, o Judas sempre é o último. Cara, ele não percebe. Todos eles falaram: será que sou eu? E por último ele falou: sou eu, Rabi. Só sobrou ele, querido, na mesa. Talvez ele estava distraído, vai saber. Sabe o que acontece, querido? A gente tem que se livrar do espírito de Judas. Nós temos que pedir para o Senhor nos livrar do espírito de Judas todos os dias, em nome de Jesus. Levanta a mão para o céu e fala: Senhor, me livre em nome de Jesus de todo Judas. O caráter de Judas sempre foi esse, cara. Judas cuidava da sacolinha de Jesus, cara. E a mulher chega com o nardo, derrama no pé de Jesus, e ele fica: podia ter comprado um monte de coisa, ajudado os pobres, mas gastou tudo no pé, ó. Jogou no pé. Perfume caro desse jogou no pé. Você acha? Podia ter gasto em outra coisa. Ficar pagando retiro. Eu vou pro Beto Carreiro. Aí, ó. Tá vendo? Foi lá e abençoou. Então o Judas sempre fica fazendo conta. A característica do Judas é fazer conta. Ele faz conta. Deixa eu ver quanto que está entrando na igreja. Peraí. Quero saber quanto o pastor ganha. Cara, o Judas sempre foi a mesma coisa. O mais incrível é que Jesus sempre deixou Judas continuar cuidando da sacolinha. O mais incrível é que Jesus nunca expulsou Judas e ele continuou ceando com ele. O mais incrível é que até Judas trair Jesus com um beijo, Jesus tratou ele como todos os outros. Porque, querido, o nosso papel, aquele que está em Cristo, tem o papel de acreditar nas pessoas, independente do que elas vão fazer ou não. Então, querido, eu creio que quando nós estamos na presença de Deus, querido, nós nos tornamos até bobos para o mundo, porque a gente começa a acreditar em pessoas que ninguém acredita. Eu lembro quantas vezes pessoas chegaram em mim e falaram: bispo, você é bobo, bispo, vai confiar nesse cara, vai confiar nessa menina? Cara, o nosso papel é confiar, é dar um voto de confiança. Aliás, Jesus fala mais, ele fala da lei da segunda milha. Ele fala para que nós andemos segunda milha. Sabe, quando você já andou uma e fala: não vou mais confiar, você anda mais uma. E esse mais uma não é que você tem que andar duas, é que você tem que andar para sempre, até que ele volte. Então você sempre vai ter que andar a segunda milha com esses Judas, querido. E sabe que existe uma discussão do jeito que Judas morreu.
se ele morreu enforcado ou se ele morreu num campo, né? Porque um evangelho fala uma coisa, outro fala outra, mas na verdade as duas se encaixam. Alguns estudiosos dizem que Judas foi para se enforcar, mas quando ele tentou se enforcar, no galho da árvore, o galho quebrou, ele caiu no campo e quebrou e se rasgou inteiro. Isso não interessa muito para a gente. O que interessa, querido, é que para todo Judas só basta corda. Querido, para todo Judas você tem que dar corda. Jesus deu corda para Judas até o final. Então às vezes a gente fica querendo cortar ou fazer alguma coisa das pessoas que estão perto de nós. A verdade é que nós temos que deixar de celebrar o joio, deixar de procurar quem é o Judas perto de nós, para começarmos a perguntar a nós mesmos se nós não estamos sendo o Judas. João 12:1 diz, veio pois Jesus 6 dias antes da Páscoa em Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitou entre os mortos, deram-lhe uma ceia. Marta servia, Lázaro era um dos dois que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, encheu-se a casa com o cheiro do bálsamo. Mas Judas, um dos seus discípulos, aquele que havia de trair, disse, por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsinha do ministério de Jesus, subtraía 5 dedos, o que nela se lançava. Respondeu, pois, Jesus, deixa para o dia da minha preparação, para a sepultura o guardou. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Judas, na verdade, não estava preocupado em fazer trabalho social, irmão. Mas está cheio de Judas dentro da igreja que só se preocupa em fazer trabalho social. Ele acha que o trabalho social vai limpar a barra dele com Deus. Querido, nós somos salvos para as obras e não por elas. Então, quando nós temos o trabalho social aqui, nós, por exemplo, temos trabalho social toda sexta-feira, nós temos pelo que nós somos e não para sermos. Temos porque nós já recebemos pelo que nós já recebemos e não para receber. Então, querido, todo Judas fica tentando ter um desencargo de consciência em cima de ministérios. Ele fica desesperado por ministérios, buscando ministérios, quer ministério o tempo todo, mas se preocupa com o dono do ministério. Levanta a mão para o céu e fala, Senhor, eu quero o dono do ministério, eu quero o Senhor, em nome de Jesus. Sabe, querido, muitas vezes as pessoas se tornam próximas e começam a misturar as coisas, e então essa amizade rouba a bênção. Eu conheci um cara esses dias que anda junto com pastores, e ele é só empresário. E eu mesmo estava sendo um Judas naqueles dias, porque eu olhei para a cara dele e falei, por que esse cara está andando com esses homens de Deus? Ele não é pastor, ele não é ele não é um preletor, ele não é alguém de destaque, não é nada, por que ele está andando aí? Eu nem vejo ele falando da Bíblia, nada. Não é teólogo. Minha cabeça, né, de Judas estava tentando renascer. E aquela briga. E o Senhor falou para mim, olha, observa. E depois eu descobri que aquele cara ficou fazendo sala para mim a madrugada inteira. E ele estava com pedra no rim. No outro dia ele foi para o hospital. E durante a madrugada, onde ele estava me servindo, e eu pensando isso, ele falou assim, sabe, pastor, eu tenho muita honra de estar andando perto desses homens de Deus. E eu tenho que tomar cuidado para que eu não perca a bênção por ver as falhas deles. Por saber quem eles são, que eles são pessoas normais, eu tenho que tomar cuidado para não perder a bênção. Porque eu estou no lugar que Deus me colocou, eu estou no lugar de muita honra, então eu tento honrá-los todo o tempo. E aí o Senhor me lembrou de algumas mulheres que andavam e que acompanhavam Jesus, e a palavra de Deus diz, andavam com Jesus para servir Jesus com suas fazendas. Essas mulheres não eram preletoras, não eram teólogas, mas elas andavam com Jesus para servir com seus bens, com as suas fazendas. Então eu aprendi que tem pessoas que Deus levanta perto de homens de Deus para sustentá-los, para abençoá-los, para servi-los com seus bens. Até isso tem na Bíblia. E eu estava sendo o Judas, porque eu estava falando o contrário, pensando. Graças a Deus eu não abri minha boca. Mas o Senhor conhece os nossos pensamentos, e obrigado, Senhor, porque o Senhor me corrigiu. Será que sou eu? Ora para o seu irmão e fala, será que sou eu? Agora fecha o seu olho e fala para o Senhor, será que sou eu, Senhor? Para Judas basta a corda, querido. Mas eu procurei, e durante toda aquela incógnita na minha vida, eu sempre procurei aprender com o Senhor
e saber que o Senhor ia colocar pessoas para me lapidar. Eu tenho uma palavra que chama o carpinteiro e as 12 peças, que mostra que aqueles 12 homens, na verdade, se lixavam para que um pudesse se encaixar com o outro. Então, eu lendo Provérbios, descobri que Provérbios 27:6 está escrito assim: melhor que o meu amigo me fira, me contando a verdade a meu respeito, de mim mesmo, a respeito de mim mesmo, para que eu possa mudar, do que o meu inimigo me beije, desejando o meu fracasso o tempo inteiro. Já pensou, cara? Em outra tradução diz assim: fiéis são as feridas de um amigo, mas os beijos de um inimigo são enganosos. É melhor você levar uma porrada do seu amigo do que um beijo do seu inimigo. Jesus levou um beijo de inimigo. Mas sabe, querido, a gente muitas vezes fica buscando que tenham pessoas perfeitas perto de nós, e na verdade pessoas que não nos confrontam, aqueles que não são seus amigos, querido. Outro dia um cara falou assim para mim: esse cara é meu amigo. Eu falei: é mesmo? Deixa a sua esposa perto dele para você ver se ele é seu amigo. Nós sabíamos de muitas coisas, essa pessoa não, mas ela falou assim. Querido, muita gente anda perto da gente só querendo o que a gente tem ou ser o que a gente é, mas ninguém quer passar por onde a gente passou. E sabe, querido, às vezes, muitas vezes, ninguém quer também reconhecer o que nós reconhecemos. Ninguém quer se humilhar o que nós nos humilhamos. Ninguém quer dobrar a serviço que nós dobramos. Muitas vezes as pessoas não querem se arrepender como nós nos arrependemos, mas querem ter o galardão que nós temos. Agora, o que você diz? Você vai viver a vida inteira preocupado com os Judas que estão perto de você? Ou você vai confiar na justiça de Deus e vai viver a vida inteira preocupado em não ser o Judas? Feche seus olhos e pergunta: Senhor, será que sou eu? Olha o que João diz. João 3,18 diz assim: filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obras e em verdade. Nisto conheceremos que somos da verdade, e diante dele tranquilizaremos os nossos corações. Nós vamos conhecer que nós somos da verdade, somos de Jesus, que é a verdade, quando nós passarmos a não amar mais por palavras, e só, na verdade, por atitude. Então eu comecei a descobrir que Jesus não se importa em nenhum momento com palavras, e sim com atitudes. Então nós temos que muito mais do que falar eu te amo no culto, te amo, ó Deus, da minha salvação, linda. Mas muito mais do que isso, nós temos que mostrar para Deus que nós amamos. É tipo assim, você fala te amo Deus, ele olha para você e fala prova. E a prova, querido, é a obediência. Então, em João 14:21 diz que aquele que tem os mandamentos de Deus e os guarda, esse é o que ama. Olha que loucura isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não é o que fica falando, não é o que fica cantando, não é o que fica pulando, não é o que fica dançando. Tudo isso é legal. Mas é somente aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Agora, aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu, o Filho, amarei. Aquele que me ama será amado do Pai. O meu Pai também vai amar. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele através do Espírito Santo de Deus que se manifesta em nós. Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo, e vai nos ensinando todos os dias a andarmos no Senhor. Agora veja bem, amar a Deus, querido, não consiste em falar em palavras. Assim como amar ao seu próximo também não consiste em palavras. Tem gente que fica esperando daquele jeitinho plástico da gente. Querido, a gente não é assim, vai ser falso. Amém, amado. Isso combina comigo, irmão? Fala a verdade. Oh, glória, aleluia. Estou tão feliz. Cara, não combina, cara, é mentira. Quem nasceu meio frufru assim combina, eu não. Não é meu estilo, cara. Eu não tenho que ser isso. Eu tenho que quebrar o meu eu para viver o que eu prego. Tem vezes que eu prego para você, que é para você dar, e eu não tenho vontade de dar. E eu gostei de uma frase que eu vi: Deus deu tanto que virou plural, Deus. Amém, amado? Cara, tem gente que, sabe, cara, é um método o tempo todo.
Eu cresci dentro da igreja evangélica, eu vi todos os tipos de pastores de método. Então meus amigos queriam ser pastores, eles começavam a imitar o jeito. Então tinha um pastor que vestia uma roupinha social e tinha um lencinho, jogava o lencinho. Aí eles pregavam igual. Aí tinha outro que vestia uma roupinha social, sapato de jacaré desse tamanho assim, né? Era o pastor Crocodilo Dandy, né? Essa é velha, hein? Crocodilo Dandy, meu Deus do céu, hein? Sessão da tarde, né? Meu Deus, nostalgia total. E aí todo mundo queria ser o pastor Crocodilo Dandy. E as pessoas estão procurando sempre imitar, cara. Quando você está perto de Deus, você só quer ser você mesmo, porque Deus te enche. E Deus usa cada um de acordo com o que Ele deseja. Então tem um jeitinho para tudo, cara. Os pastores que vivem atrás de método, eles ficam sempre tentando imitar alguém, cara, ser parecido com alguém. Ah, eu quero ser eu, cara, diante de Deus. Eu quero ser eu, tratado pelo Senhor. Eu quero ser eu, reportado ao Senhor. Porque o eu, sem isso, é lixo. E eu descobri uma coisa, cara. A gente tem o nosso jeito, continua sendo do nosso jeito. E as pessoas têm mudado por isso. E outras pessoas que não vão mudar no nosso meio, vão mudar com o jeito de outros. Agora, querido, você tem que entender uma coisa, querido. Tudo que você tem que se preocupar é em não ser o Judas. Tudo que você tem que se preocupar e se perguntar sempre é: será que sou eu, Senhor? Sabe, querido, Jesus, quando chega em Pedro, Pedro também havia traído Jesus. Jesus falou que ele ia trair antes que o galo cantasse, ele ia negar por 3 vezes. Pedro negou Jesus por 3 vezes, mas um dia Jesus chega em Pedro e tem uma conversa com ele em João 21, no versículo 15, que diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de Jonas, amas-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: pastorei as minhas ovelhas. Perguntou-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Entristecendo-se Pedro por lhe ter perguntado pela terceira vez. Eu acho que essa hora que Pedro se entristeceu, sabe qual pergunta ele fez? Será que sou eu, Senhor? Eu acho que ele lembrou das 3 vezes que ele traiu Jesus, porque Jesus perguntou 3 vezes sobre o amor. E eu acho que ele pensou: será que sou eu, Senhor? Entristecendo-se Pedro por lhe ter perguntado pela terceira vez: amas-me? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que te amo. Então disse Jesus: então, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando fores velho estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. Ora, isto ele disse, significando com que maneira havia de morrer, glorificando a Deus. E havendo dito isto, ordenou-lhe: segue-me. Com tudo isso, Jesus ainda fala: cuida das minhas ovelhas e siga-me. Sabe, querido, a gente sabe, né, da palavra no agapau, né, do amor sacrificial. Jesus, quando pergunta para ele no original, pergunta: você me ama agapau, me ama sacrificial? E ele fala: eu te amo filéu, te amo de fidelidade. Jesus pergunta de novo: você me ama sacrificial? Eu te amo filéu, eu te amo de fidelidade. Aí Jesus rebaixa o nível de Pedro e fala: então você me ama pelo menos de fidelidade? Aí Pedro se entristece o coração e pensa: puxa, nem fiel eu sou. Será que sou eu, Senhor? Aí ele fala: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Me parece que Pedro estava falando: o Senhor sabe até o jeito que eu te amo. Quem sou eu para te provar alguma coisa? Aí Jesus, em todas as vezes, fala assim: mesmo você me amando menos do que você teria que amar, Pedro, eu te confio o que é mais precioso para mim, as minhas ovelhas. Você quer? Mesmo você cantando aí nesse culto e sabendo que o que você está cantando não é uma absoluta verdade, que você ainda não me ama como eu mereço ser amado, porque nós não amamos Jesus do jeito que Ele merece. Mesmo assim, quer me amar mais? Apacenta as minhas ovelhas. Quer me amar mais? Faz o que eu mando. Então eu me manifestarei a você, o meu Pai vai te amar, eu vou te amar. Eu vou te amar em 3. Eu vou te amar 3 vezes, como Pai, Filho e Espírito. Quer me amar?
Quer me amar de verdade? Obedeça, mesmo que você não sentir nada. Você não precisa morrer de paixão. Mas se você me amar e me obedecer, vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Se você me amar e continuar a sua vida me obedecendo, eu vou abençoar a sua vida. Sabe, querido, hoje tem igrejas que só pregam coisas humanistas, só ficam pregando a respeito do cara ter uma vida em abundância e tudo mais. Tudo isso é bíblico, é bênção, glória a Deus. Mas onde estão as palavras de vida eterna? Jesus está falando, olha, quer me amar? Não ame as coisas passageiras, temporais. Ame o que eu amo, as ovelhas que vão ser eternas. Quer me amar de verdade? Quer cantar com a boca cheia? Porque você sabe que você ama? Ganha a vida para Jesus. Cuida de vidas. Bispo, eu não sei cuidar, mas eu sei ganhar, amém, querido. Uns plantam, outros regam, mas é Deus que dá o crescimento. Mas você tem que estar envolvido nesse contexto de vida com propósito. Porque tudo que nós fazemos hoje é para Jesus. Nós estávamos conversando na mesa essa semana, saiu um casal e entrava outro na minha casa. E nós conversamos o tempo todo sobre isso, sobre vida de propósito. Quanto vale uma vida para nós? Eu lembro que eu morava num apartamento de 46 metros quadrados e eu arranquei a cama do meu quarto para fazer reunião, porque não cabia gente. E eu deixei só um colchão, porque aí eu podia virar o colchão para caber gente. Então, quando a sua vida passa a ser em prol do que Jesus mais ama, o Senhor começa a mover os palitinhos, os pauzinhos, porque para Deus isso é nada. Se Ele dá até o filho dele para nós, imagina o resto. Ele deu tanto que Ele deu. Então, querido, quando eu entendi isso, eu passei a viver minha vida para isso. Então os nossos carros sempre foram quebrados por causa de um monte de gente que a gente carregava, por causa das coisas da igreja. A nossa casa sempre cheia de gente, a nossa comida sempre o melhor para as pessoas. E o Senhor nunca deixou faltar nada. Tem gente que fica tão preocupado com tanta coisa, querido, e não se preocupa com o que é principal para Jesus, primordial. Você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Você não precisa nem amar as ovelhas, você precisa me amar, e por me amar, cuidar delas. Você me ama, Pedro? E aí ele chega num outro nível com Pedro e fala assim, Pedro, vamos fazer o seguinte, essa loucura que está dentro da sua cabeça, se você me adora, se é real que você canta ou não, isso está dentro da sua cabeça. Quando você era moleque, você arrancava a roupa, ia para o lugar que você queria, fazia o que você queria. Mas vai chegar o dia, Pedro, que vai encaixar, cara. Vai chegar um dia que você não vai mandar mais na sua roupa, você não vai mandar mais na sua casa, você não vai mandar mais no seu carro, você não vai mandar mais no seu destino. Você não vai decidir nem para onde você vai ou para onde você vem. Você não vai decidir para onde você mora. Você não vai decidir a cidade que você gosta. Você não vai decidir nada, Pedro. Vai chegar o dia que vão te levar para o lugar onde você não quer. Então, continua me seguindo. Continua me seguindo, porque se você obedecer e cuidar do que eu mais gosto, do que eu mais amo, vai chegar o dia em que nada mais vai importar para você, a ponto de você morrer de ponta cabeça e falar, não sou digno nem da morte igual do meu mestre. Se você continuar me seguindo e me obedecendo, vai chegar o dia que nada mais vai importar. E sabe o que vai acontecer, Pedro? Aí eu vou te dar tudo. Então o jovem rico chega diante de Jesus e fala, o que eu preciso fazer? Aí Jesus fala assim, os 6 últimos mandamentos, faz? Ah, Jesus, esse aí eu já faço, mata a pau. Aleluia. E agora? Aí Jesus fala, então faz os 4 primeiro. Os 6 últimos mandamentos falam a respeito do homem para com o homem. Os 4 primeiros falam a respeito do coração do homem para com Deus. E naquela hora, aquele jovem rico se entristece também. Por quê? Veja que na mesa eles se entristeceram, será que sou eu? Pedro se entristeceu nas perguntas, será que sou eu? E agora aquele jovem rico se entristece e fala, será que sou eu? Mas a Bíblia diz que ele não conseguiu. Ele fez igual Judas. Ele foi embora e ficou com as riquezas. Ele foi embora e ficou com as coisas. Ele foi embora e ficou com o que ele tinha adquirido de bagagem nas suas costas. Ele foi embora e ficou com o seu orgulho. Ele também se entristeceu. Com Jesus, às vezes a gente vai se entristecer, não com Jesus, mas na presença de Jesus. Ele fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
Então nós vamos nos entristecer na presença de Jesus, que muitas vezes, gente, sabia? A diferença é que o mundo tem picos de alegria. Quando ele toma uma cerveja, enche a cara, porque o problema não é tomar cerveja, o problema é encher a cara. Quando ele usa uma droga, fica doidão, ele tem picos de alegria. Ele é dependente daquilo. Nós não, nós temos picos de tristeza porque nós somos dependentes de Deus. E a alegria do Senhor é a nossa força. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, quando acorda o dia, tudo que você precisa fazer quando você está triste é dormir. Olha, o seu irmão fala, vai dormir. Sabe qual que é o remédio do cristão quando ele está triste? Dormir. Lá em casa, às vezes, eu estou numas... Você não tem ideia, querido, a vida de um pastor é uma montanha russa de sentimentos. Aí tem dia que eu estou chato, falo, ai, amor. Aí deito no colo dela, choro. Ai, eu estou não sei o quê. Eu não aguento mais essa cidade, ninguém conversa com ninguém, povo estranho. Aí ela fala, vai dormir. Eu vou no culto, falo amém. E o grilo fala, cri, 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 cri. Aí ela fala, vai dormir, amor. Aí eu vou dormir. Aí Jesus vem com aquele sonho, cara. Aí eu já acordo falando assim, Senhor, qual que é a próxima ovelha que o Senhor vai mandar? Manda que eu estou dentro. Preciso te amar, Jesus. Preciso te amar. Eu preciso melhorar, para quando chegar ao meu final, eu não me ache digno de nada. Então eu lembro de um sonho que eu tive essa semana. Eu estava no lugar onde eu cresci. Eu era uma criança, mas com cabeça de adulto. O pastor Bart falou que eu tinha jeito de criança, mas coração de criança, mas cabeça de guerreiro. E eu estava andando de bicicleta e eu segurava uma cana muito gigante, muito grande. Ela me desequilibrava da bicicleta e tinha um ônibus que parava na minha frente. Eu estava indo de um bairro para outro onde eu morava, em São Paulo. E eu ultrapassava aquele ônibus, um ônibus que parava e chegava, passava pelas ruas, passava pela esquina que a minha mãe tinha um terreno, hoje é uma esquina comercial dela, mas tinha um terreno e eu via aquele terreno aberto, tudo escuro. E quando eu chegava na minha casa, eu chegava com 2 amigos da minha infância para jogar videogame. Eu era totalmente criança no sonho, moleque, adolescente. E eu lembro que quando eu chegava e abria a porta do meu quarto para jogar, a pastora Jo, do Alvo Montemor, estava lá, cuidando de uma criança. E ela ninava aquela criança. Eu lembro que eu ainda briguei com ela brincando. Falei, puxa, a gente não vai poder jogar. E nisso meus amigos foram embora e eu desci. E fui para a área da minha casa. E fui jantar. Estava o pastor Bart sentado à minha esquerda. Eu estava à direita. Tinha alguma pessoa no meio que eu não lembro. E eu olhava para ele. E a gente estava conversando sobre as coisas do Senhor, cheios do Espírito Santo. E de repente uma flauta tocava. O barulho era assim. Ficou tão forte isso gravado em mim, esse barulho, que eu acordei e gravei. Eu lembro que quando eu ouvi aquela flauta, eu olhei para a cara do pastor Bart, e eu fiz assim, e sorri, e ele falou, ó! E ele começou a flutuar. E eu comecei a dar risada, cara, e eu olhei para a cara dele, eu abri o portão correndo, e saí na rua, olhei o céu. E quando eu olhei, o pastor Bart já não estava mais lá. Aí eu olhei e falei, Senhor! E fiz assim. Eu lembro quando eu fiz assim, eu comecei a subir devagarzinho. E comecei a subir, começou a velocidade a aumentar. Eu lembro do cheiro, eu lembro do gosto, eu lembro de tudo do sonho. E eu ouvi. No sonho eu entendia que aquele assovio, aquela flauta era só para aqueles escolhidos. Só os escolhidos ouviam. Eu lembro que era na virada do dia, eu vi os raios. E eu vi os raios nas nuvens e comecei a passar pelas nuvens rapidamente. E a única coisa que eu falava era, me perdoa, Senhor. Obrigado. Senhor, me perdoa. Obrigado. Senhor, me perdoa, mas obrigado. Eu creio que quando nós chegarmos diante de Deus, querido, quando nós estivermos maduros, a estatura de varão perfeito, de repente, vai ser um misto de sentimentos. Nós vamos sentir me perdoa. Podia ter feito mais, mas obrigado.
porque eu não mereço, mas eu estou aqui. O Senhor me escolheu. O Senhor decidiu me salvar. O Senhor assoviou para mim. O Senhor me chamou. Querido, nós estamos nos últimos dias. O Senhor está voltando. E Ele está avisando os dele. Vira e mexe, alguém vem e fala para mim: bispo, eu sonhei com arrebatamento. Eu sonhei com isso. As pessoas estão dormindo. As igrejas estão preocupadas em números e crescimento. Isso não é errado, mas só com isso. Outras igrejas estão preocupadas em deixar as pessoas ricas. Outros estão preocupados com o que vai acontecer no governo, sendo que nem daqui a gente é. Outro dia um cara falou assim: você não gosta de discutir coisas do governo porque você quer que sua igreja fique burra, para que as pessoas fiquem ignorantes. Eu falei: não, eu só quero que a minha igreja lute do jeito certo. Para as coisas naturais nós lutamos espiritualmente, ajoelhamos, porque nós não temos tempo de ficar postando no Facebook xingamentos aos políticos. Querido, o povo que é de Deus cresce do jeito certo, cresce por dentro, sempre perguntando: será que sou eu, Senhor? Para que a gente possa mudar a cada dia e um dia nós possamos amadurecer e a gente não escolha mais a roupa que a gente vai usar, a gente não escolha mais o carro, não escolha mais a casa. Mas bispo, isso tudo Deus pode dar? Claro que pode. Quando você menos pedir, mais Ele vai te dar. Quanto menos eu tenho descoberto isso, quanto menos você pedir, mais Ele vai te dar. Mas nada disso vai importar para você. Você vai olhar para essas coisas e vai falar: o que seria de mim se eu não tivesse Cristo? Você vai olhar para tudo isso e vai falar: eu fui feliz em qualquer lugar que eu estive, porque eu não dependo dessas coisas para ser feliz. Eu sou feliz com ou sem, eu aprendi a viver com pouco, com muito. Mas o meu coração está se tornando um coração maduro, que sempre pergunta: será que sou eu? Para que um dia nada mais importe na minha vida, eu não precise mais escolher nada, mas o Senhor escolha por mim. Então eu vou poder dizer: não sou mais eu quem vivo, mas Jesus Cristo vive em mim. Então eu vou poder aprender que nem morrer por Jesus eu mereço. Então tudo que Jesus fala para mim é: siga-me, apacenta as minhas ovelhas, e se você continuar assim, você vai me amar. Isso é amor para mim. Então eu vou poder chegar no culto e cantar: te amo, ó Deus, de verdade, porque eu estou tendo uma vida com propósito, porque a minha vida tem um propósito de levar outras vidas a Cristo. Então perguntaram para mim essa semana: vocês estão preocupados com números? Eu falei: não. Não, perguntaram assim para mim: vocês têm uma meta? Eu falei: temos. Nós temos uma meta de vida, não de números. Como assim? Nós temos uma meta de vida. Nós queremos viver a nossa vida ganhando o máximo de pessoas possível para Jesus. Então, se nós gastarmos a nossa vida para isso, a gente não precisa saber o quanto, nem quantas pessoas vieram. Nós só precisamos saber se nós gastamos a nossa vida do jeito certo, porque aí as obras não vão ser como palha ou feno, e nós vamos poder entrar nos céus com os galardões que Ele nos prometeu e com as promessas de Deus por toda a eternidade, em nome de Jesus. Então a nossa meta é uma meta de vida. A minha meta e a sua tem que ser a meta de viver para Cristo. A minha meta e a sua, ou a sua meta, mais corretamente, a sua meta e a minha, tem que ser: nossa vida está decidida. Nossa vida será gasta para Cristo. Eu não vou ter mais tempo de parar para pecar. Então quando você olhar um pé de pitanga no chão, você vai falar: opa, Deus está falando comigo. Hoje nós fomos comer o pão na mesa e minha esposa comprou os pães sem fermento. Quando a gente olhou, o pão estava embolorado, pão embolorento. E aí, acho que foi a Alicia que falou, né? A Alicia falou: sabe por que está embolorado, pai? Eu falei: por quê? Porque não dá tempo de esperar para comer, tem que comer logo por causa da corrida. Quando nós temos uma meta de viver para Cristo, querido, tudo na nossa vida é Cristo. Tudo, não existe mais nada que é coincidência. Não existe mais nada que está acontecendo por acaso na nossa vida. Não existe um depósito. Você acha que Deus deposita alguma coisa errada, querido? Você acha que Deus fez alguma coisa errada? Eu depositei nesse cara aí agora, me arrependi. Não. Ele te escolheu e está depositando em você. Basta que você queira crescer, ter um coração segundo o coração do Senhor, sempre desfibrilando e perguntando: será que sou eu?